que estão longe de Deus. Eu posso ter nascido, eu nasci fora do evangelho, nunca bebi, nunca fumei, mas nasci afastado, não conhecia a palavra. Um dia eu aceitei a Jesus no momento de muita aflição da minha vida. Eu tinha 15 para 16 anos, tomava remédio controlado, tinha epilepsia, mas Jesus me curou. Jesus me curou. E é por isso que eu estou pregando esse evangelho para vocês. Eu não conseguia nem estudar. Hoje eu estou na minha segunda formação acadêmica. Por quê? Porque Jesus me curou. Porque um dia Jesus levantou uma pessoa que representava a igreja, não enquanto instituição, mas como papel profético. Jesus levantou alguém para falar da palavra, para me mostrar o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus é o mediador. Só Ele pode te dar a salvação. E agora, Jesus, através dessa parábola, está dizendo: a igreja pode, a mulher procura com diligência, ou seja, ela usa a luz e ela usa a vassoura, está na parábola. As casas daquela época eram casas sem janelas. E a dracma, alguns estudiosos dizem que eram parte de um acordo que a mulher fazia, do dote. E aquela moeda era preciosa para a mulher. Jesus usa um recurso conhecido da época para mostrar algo desconhecido. Parábola é isso. Relação de algo conhecido para mostrar algo desconhecido. É a mesma coisa de eu falar sobre rodoviária do Tietê. Em tempo de fila, de superlotação, é difícil você comprar um bilhete para dar acesso ao metrô. Jesus poderia usar esse exemplo para falar assim, ó: o caminho que nos conduz para a perdição, a porta é larga, é de fácil acesso. Agora, o caminho que nos conduz para a vida eterna, a porta é estreita, é difícil o acesso. Jesus poderia fazer uma parábola sobre a rodoviária do Tietê quando está em processo de superlotação. Quando está segunda-feira de manhã que está um caos, você vai comprar um bilhete, você não conseguiu comprar antes, você vai ficar mais de meia hora ou 40 minutos na fila. Isso é uma parábola. Agora, o que essa parábola vem ensinar para mim e para você dentro desse ônibus? Vem ensinar que, ainda que existem corruptos, ainda que existem pessoas sujas no meio da instituição, Deus ainda tem profetas de Deus para anunciar a sua palavra, em qualquer hora e em qualquer lugar. Deus não depende de instituição, Deus não depende de placa de igreja, Deus não depende de nada para pregar a sua palavra. Você quer ver um exemplo? A igreja de Jerusalém, um templo magnífico e extraordinário. Os sacerdotes corrompidos, cobrando 2 vezes o sacrifício, a pessoa entregava o sacrifício, em vez do sacerdote sacrificar e fazer holocaustos pelos seus pecados, ele reaproveitava a oferta para vender aquele cordeiro novamente, e aí ele ganhava mais. A situação, eu poderia citar várias coisas. Eles cobravam mais pelo câmbio da moeda. A moeda de César não podia entrar no templo, era cobrado mais para que eles pudessem dar o dízimo da época. Ou seja, havia uma corrupção no templo de Jerusalém. Agora, lá no deserto da Judéia, existia um homem chamado João Batista, profeta do Deus vivo. Esse homem é levantado por Deus para trazer um grande mover do Senhor em tempo de pecado e em tempo de podridão política e espiritual. A palavra do Senhor diz que João Batista tinha uma igreja no deserto. Uma igreja no deserto.
alguém que não depende de instituição, ou alguém que é rejeitado pela instituição, agora prega a palavra no deserto. Que é isso? Que mensagem maravilhosa é essa? Ou seja, você está aqui dentro desse ônibus, Deus está falando com você. Você pode estar na rua, Deus está falando com você. Deus não depende de nada para pregar a sua palavra. E o que representa a dracma então? A dracma representa aquela pessoa que foi perdida. Se a parábola é dicotômica, ou seja, se ela expressa duplo sentido, a parábola anterior, se você lê a parábola do pastor que perde uma ovelha, larga as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Agora então, se o pastor é aquele que se preocupa pela igreja, a igreja é a mulher que se preocupa pelas vidas que estão perdidas e que precisam ser encontradas. Essa é a mensagem dessa parábola. Você talvez esteja perdido. Talvez você em algum momento da sua vida perdeu seu referencial de fé, perdeu sua espiritualidade, perdeu sua vida com Deus. Você nem sabe quem você é. Já teve aquela sensação? Quando nós estamos vivendo uma vida fragmentada, quando nós não somos pessoas holísticas, ou seja, integral, a gente sofre crise. E é interessante que quando a gente se reconcilia com Jesus, nós nos encontramos. Sabia disso? Tem muita pessoa que fala assim: quando eu aceitei Jesus, minha vida melhorou, eu agora sei quem eu sou em Cristo, sei para onde eu vou e sei qual é o propósito de Deus para mim nessa terra. A pessoa trabalha melhor, a pessoa estuda melhor e a pessoa se desenvolve melhor porque ela se encontrou com seu Criador. Talvez você esteja perdido ou perdida. Não estou falando que você está prostituindo, está roubando, está fazendo coisas, mas eu estou falando que talvez você perdeu a sua intimidade com Deus. A sua vida não é mais a mesma porque você em algum momento da sua vida se distanciou de Deus. Agora, em Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, para que sejais ricamente cheios de esperança pelo poder do Espírito Santo. Você está sem esperança? Você entrou dentro desse ônibus sem esperança? Sabe onde você encontra esperança? No poder do Espírito Santo. Se você hoje se permitir ser achado ou achada por Deus, vai haver esperança para você. Sabe por quê? Ter esperança longe de Deus é uma esperança sem sentido e é uma esperança morta. Você pode ter pensamentos positivos: vai dar certo, vou conquistar, vou conseguir, eu vou alcançar determinada coisa, mas não vai conseguir. Você está trabalhando com mensagem neurolinguística, positivismo, vou conseguir, vou fazer, mas você não tem uma força, você não tem algo que te capacite. Talvez você não tenha o Espírito Santo, mas hoje o Espírito Santo está aqui dentro desse ônibus para te dizer que Ele quer colocar esperança no teu coração. E se você permitir ser achado por Deus, Ele vai te encontrar, você vai se encontrar com Ele. E aí eu nem preciso dizer o que vai acontecer. Vai haver festa no céu, vai haver júbilo diante dos anjos de Deus, porque você confessou que precisa de Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu tenho para te entregar nessa manhã. Deus falou com você? Levanta sua mão. Amém? Que Deus te abençoe através dessa palavra. Olha, que Deus abençoe o teu final de semana. E ó, o mais importante, aceite a Jesus Cristo. Permita-se ser achado por Ele.
e Ele fará o resto em nome de Jesus. Que Deus te abençoe através dessa palavra, em nome de Jesus.